Maria, eis aqui a serva do Senhor. Ela fala, responde: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Foi uma missão singular e única na história das mulheres em todos os tempos. Ela recebeu a missão de ser mãe de Jesus Cristo. Em João 1,14, a Bíblia nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi através do ventre de Maria que nasce Jesus, o nosso Salvador. Em seu ventre ela acolheu sob a graça do Espírito Santo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade perdida. Maria, mãe de Jesus, o nome Maria era muito comum em seu tempo, deriva do nome hebraico Miriam. Ela era da linhagem real, descendente do rei Davi. Mulher de qualidades, mulher de caráter. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador, antes de tudo por decisão divina, mas também por suas qualidades espirituais e morais. Por certo, era uma jovem temente a Deus. Ela era virgem naqueles tempos, hoje não deve ser diferente também, mas naqueles tempos a virgindade física de uma jovem era um valor de grande significado espiritual e moral. Será que em nossos dias os jovens também têm se guardado do contato sexual antes do casamento? E nós oramos a Deus que assim seja. Se você que nos ouve, jovem, moça, rapaz, é temente a Deus, essa é a ordem, a instrução, a orientação da palavra de Deus para se guardar, se preservar do seu corpo físico, de um contato íntimo, um contato sexual, até que isso possa ocorrer na bênção de Deus dentro de um casamento. E se assim não for, e quem está nesse pecado deve confessar ao Senhor e deixar. É o pecado da fornicação. Se você quer agradar ao Senhor, faça isso, como Maria fez, uma jovem, mas se guardando, já estava comprometida ali com o seu noivo, estava desposada com José para o dia do seu casamento, não tinha nenhum contato íntimo ainda, era uma moça pura. José não teve relações sexuais com Maria até que Jesus nascesse. Há uma controvérsia que alguns falam que Maria nunca mais, após o nascimento de Jesus, teve nenhum filho. Na realidade, isso não é verdade. Depois que José concebeu, junto com Maria, teve relacionamento íntimo. Após o casamento, após o nascimento de Jesus, Maria teve filhos e filhas. A concepção de Jesus, portanto, foi divina, virginal e santa. A sua virgindade era indispensável para o cumprimento das Escrituras, conforme a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um menino, e será chamado o seu nome Emanuel. Se assim não fora, se ela conceberia Jesus sem a virgindade, não estaria cumprindo a exatidão e a inerrância da palavra de Deus através dessa palavra profética de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Então, José não teve um contato íntimo, um contato sexual com Maria, teve esse contato tão somente após o nascimento de Jesus, e Maria teve filhos e filhas. Maria era agraciada. Em Lucas 1,28, o anjo fala: salve a agraciada. Essa foi a saudação que o anjo Gabriel fala a Maria. Esse termo quer dizer que ela foi honrada por Deus, ou muito favorecida, e recebeu a graça divina em sua vida, não apenas naquele momento, mas por toda a sua vida. Tinha a presença do Senhor, a comunhão com Deus. Maria era temente a Deus. Em sua mensagem, diretamente da parte de Deus, o anjo disse: o Senhor é contigo. Está em Lucas 1,28 também.
antes do Emanuel, antes do Deus conosco, antes de Jesus nascer, vir ao mundo, Deus já era com ela, pela sua comunhão, pela sua intimidade com o Senhor. Ela era bendita entre as mulheres. O anjo declarou ante o olhar de espanto de Maria: bendita és tu entre as mulheres. Tudo no capítulo 1, no versos 28. Ela foi destacada nas mulheres do seu tempo. Bendita és tu entre as mulheres. Com essa expressão, o anjo quis enfatizar que para Deus ela era abençoada, ela era ditosa, ela era feliz, uma mulher de virtude, uma mulher diferente. No meio de tantos milhares de mulheres em Israel, ser alcançada por tão grande deferência da parte de Deus era algo acima de qualquer pensamento humano. A elevada missão que Maria recebe. Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Ao ouvir tal saudação do anjo, Maria ficou perplexa. Nós vemos no capítulo 1 de Lucas, versos 29 a 31, onde a palavra de Deus nos diz assim: e vendo ela, Maria, vendo o anjo, ouvindo a saudação que o anjo deu a ela, no versículo 28, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O anúncio de que Maria seria a mãe do Salvador. Admiração, espanto perturbaram sua mente ao receber a notícia de que seria a mãe do Salvador. Está no versos 32 em diante de Lucas capítulo 1. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O anjo dizendo a Maria: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Assim Maria demonstrou outra qualidade que lhe era peculiar e que muito agradara a Deus, a sua submissão à vontade do Senhor. Está em Lucas 1,38. Disse então Maria, após receber essas palavras tão maravilhosas, palavras sobrenaturais vindas pela boca do anjo, amando de Deus, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Assim que o Senhor também, da mesma forma, venha encontrar em nós essa submissão para servi-lo. Jesus diz aos seus discípulos certa feita: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, vem e segue-me. A submissão ao Senhor indica servir ao Senhor irrestritamente, independente de circunstância. Servir ao Senhor significa estar submisso à sua vontade, e isso o Senhor requer de nós. Aquele que quiser vir após o Senhor, você que é seguidor do Senhor, segue ao Senhor. O Senhor não aceita seguir ao Senhor parcialmente. O Senhor não aceita que nós venhamos segui-lo e não estando plenamente submisso à sua vontade e vivendo de acordo com a verdade da sua palavra. Não há possibilidade de nós estarmos servindo ao Senhor e servindo ao mundo, estar com um pé na igreja e com um pé no mundo. Maria dá uma demonstração clara aqui da sua submissão. Faz segundo a tua vontade, Senhor. Ela não sabia um milagre, algo sobrenatural iria acontecer no seu corpo físico, recebendo ali o Salvador, o Deus Emanuel, no seu ventre. Maria, mulher, mãe, Maria teve de se deslocar de Nazaré a Belém para alistar-se com o esposo num censo decretado pelo governo.
Quando nós observamos em Lucas, no capítulo 2, e nós vemos a palavra de Deus, a palavra inerrante de Deus, as sagradas escrituras, é a verdade, é a palavra que não há questionamento, não há erro, não há engano, não há dúvida. Ela é a palavra inerrante do Senhor. E nós vemos aqui no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Nós vemos a profecia messiânica também do nascimento de Jesus, no profeta Miqueias, no capítulo 2, ao capítulo 5, no versículo 2, onde diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra de Deus falada no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Houve até essa, como lemos aqui no capítulo 2, uma mudança, um censo que ia ser feito. E como José morava na Galileia, e uma cidade pequena, ele teria que ir para a Judéia, cidade de Davi, Belém, exatamente para que essa profecia fosse cumprida, se cumprir a palavra profética de Miqueias. Então Deus, de maneira espantosa, a gente vê, Ele atua mudando circunstâncias, trocando governos, mudando direções, tudo se cumprindo, tudo se encaixando segundo a verdade da sua palavra. Vemos um contraste tremendo, um tremendo contraste. Jesus, no cumprimento desta profecia de Isaías 7,14, de a virgem conceber, nasce numa manjedoura. Nós vemos também um contraste, um tremendo contraste, um rei habitando numa estrebaria, um menino, uma criancinha nascendo numa estrebaria. O Filho do Homem, Jesus já no seu ministério, não tem onde reclinar a sua cabeça. Nós vemos Jesus falando: eu vim para servir e não para ser servido. Aquele que é o rei, aquele que deveria ser servido, mas ele veio na condição de um homem humilde, para fazer o que fez, cumprir o plano salvífico de Deus. Mesmo na cruz, o Senhor pode bradar ali: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois, quando lemos Paulo falando numa das suas cartas, o amor de Cristo nos constrange. E nós vemos isso desde o seu nascimento, no seu ministério, até a sua morte, a submissão do Senhor ao Pai, a submissão total de Deus ao Pai, até a morte de cruz. Jesus nos dá o exemplo desta sua submissão. Então, Jesus nascendo, ele, um menino, Jesus aos 8 dias foi levado pelos seus pais para ser circuncidado. Nós vemos em Lucas capítulo 2, versículo de número 21, que a Bíblia diz: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Depois que Jesus foi levado para ser circuncidado, ele foi levado também para ser apresentado no templo. Nós encontramos aqui em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor,
podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, uma espada traspassará também a tua própria alma. Palavra dura a Maria, uma palavra profética, dura a Maria, mas que ia ser de grande valia num tempo mais à frente. A palavra, a espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nós vemos mais à frente Jesus naquela cruz, Maria aos pés daquela cruz. Por certo, em tudo que Maria viu, ouviu ao longo da palavra do anjo, do nascimento de Jesus, de uma virgem miraculosamente, dos milagres que Jesus operara, essa palavra também com certeza na apresentação do menino da boca de Simeão, o profeta, tudo isso naquela hora foi de conforto ao coração de Maria, sabendo e tendo a convicção e a certeza que aquele que nasceu do seu ventre era e é o Salvador da humanidade. Maria teve essa alegria de receber essa notícia, e tudo que ela tem ouvido e tudo que ouviu ao longo da sua vida, por certo, ajudou que ela suportasse ali tamanha dor aos pés daquela cruz, vendo o seu filho, aquele que saiu do seu ventre, expirar ali no madeiro. O papel de Maria no plano da salvação. Vamos estar falando neste último tópico desse estudo. Maria deu à luz a semente da mulher, ela, que é a expressão usada em Gênesis 3,15, onde é o proto-evangelho, a primeira menção do nascimento de Jesus, após a tragédia do pecado, por amor e misericórdia, Deus declarou na repreensão a Satanás: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, que é o diabo, e a sua semente, que é a semente da mulher, que foi Jesus que nasceu mais à frente. Esta te ferirá a cabeça, Jesus ferindo a cabeça do diabo, de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar, se referindo ao diabo, Satanás, ferindo ao calcanhar do Senhor. Isso foi cumprido ali na vinda do Senhor, até a morte do Senhor na cruz do Calvário. Essa declaração divina é considerada o proto-evangelho de Deus, confirmado quando Jesus nasce na terra, que na plenitude dos tempos nasce Jesus. Vamos falar agora algumas restrições quanto ao poder que alguns homens deram a Maria, que na realidade não vemos na própria pessoa bendita de Maria requerer nada disso para si. Maria não é redentora. Nos ensinos do Novo Testamento não existe nenhuma base para considerar Maria como redentora ou mediadora entre Jesus e os homens. O ensino de que Maria é redentora e mediadora provém do dogma estabelecido através da Igreja Católica no Concílio de Éfeso, realizado em 431, o ano da nossa era, depois de Cristo. Naquele concílio chegaram à conclusão de que Maria era mãe de Deus, pois Jesus era Deus, então a dedução é que Maria era mãe de Deus. Tal conclusão fere a revelação bíblica por várias razões. A primeira delas, Deus é eterno, é um ser incriado. O Criador, uma criatura não pode ser sua mãe. Como a criatura vai criar o Criador? Não há sentido nisso. E uma outra situação que podemos falar, isso é o pecado da mariolatria, o que não condiz com o caráter humilde, submisso e santo da mãe de Jesus, de Maria. Nós vemos isso em Lucas, no capítulo 1, versículos 46 e 47, depois que Jesus nasce, Jesus é
é circuncidado, é apresentado no templo, ao cântico de Maria, onde diz nesses versículos: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A gratidão de Maria e o reconhecimento de que ela era pecadora e também precisava de um Salvador. Podemos dizer que Maria foi usada como uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. O homem, na concepção, na geração de um ser humano, de uma criança, há a participação do homem e da mulher. A participação do homem com o espermatozoide, da mulher com o óvulo. Agora, com relação a Maria, não houve parte humana nessa concepção. Ela foi gerada por obra do Espírito Santo. No relacionamento humano, são milhões de espermatozoides com muitos óvulos. Desses milhões, um é fecundado, um ou dois, dependendo, gêmeos ou trigêmeos, pode acontecer. Mas com Deus, a parte da concepção pelo Espírito Santo, foi um espermatozoide e um óvulo da parte de Deus. Na concepção humana, são vários que tentam chegar até o óvulo. O espermatozoide corre, é aquela corrida para gerar, e um entra no óvulo e ali é concebido, ali é iniciada uma gestação no ventre da mulher. Muitas tentam e um consegue, ou 1, 2, 3 conseguem nascimento de gêmeos, mas com Deus não há tentativa. Com Deus, Deus é um só, Deus é o Todo-Poderoso. Uma parte do espermatozoide, um óvulo feito nos céus, gerado, concebido pelo poder do Espírito Santo, foi colocado no ventre de Maria. Não se pode negar a honra e os privilégios que Deus concedeu a Maria de Nazaré para ser a mãe do Filho de Deus encarnado em seu ventre. Cuidado com os extremos, devemos ter todo o cuidado neste ponto aqui, toda a deferência, aquele que Deus deu toda a deferência, aquele que saudou, bendita és tu entre as mulheres, próprio Deus falando isso. Como é que vamos falar coisas ao contrário? Maria, problema, dificuldade dos extremos, desrespeitar Maria, desrespeitar, afrontar, ou até mesmo num lado que nós não podemos fazer. Por outro lado também são os dois extremos aqui, idolatrar a Maria. Maria nunca recebeu adoração de ninguém. A ela não se deve render culto ou adoração. Está lá em Mateus 4, versos 10, que cita ali o mandamento: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É só ao Senhor que é digno de receber todo o louvor, toda a adoração, toda a glória e toda a honra. Mas há algumas heresias a respeito do culto a Maria. Vou falar isso com todo o respeito e vamos falar segundo a verdade da palavra de Deus, algumas coisas que acontecem em nossos dias ainda, mas não está em conformidade com a verdade da palavra de Deus. Por exemplo, Assunção de Maria, ou Ascensão de Maria, ou Maria subir aos céus, como Jesus subiu também aos céus após 40 dias de ressurreto, falando com os apóstolos. Esse dogma surgiu, o Papa Pio XII, em sua bula Munificentíssimo Deus, em 1º de novembro de 1950, diz que Maria foi levada de corpo e alma para a glória do céu. Na verdade, Maria foi e agora aguarda a ressurreição no arrebatamento da igreja. Não é verdade que ela subiu aos céus, corpo e alma para a glória, não. Ela morreu, a morte natural, como todos morrem, e foi sepultada, e aguarda agora o arrebatamento da igreja para estar sendo levada também aos céus como salvos e ter, por certo, com certeza, um lugar especial nos céus a ela. A intercessão de Maria, ou
mediação de Maria, fora totalmente da verdade da palavra de Deus. A palavra diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Também o apóstolo Paulo, ele nos fala com relação à intercessão, em Romanos, no capítulo de número 8, capítulo Cântico da Vitória, ele diz aqui no versículo 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, foi Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e intercede por nós, à destra de Deus, e não Maria. Mas vejamos também algumas heresias a respeito do culto a Maria, né? Além da intercessão, além da assunção de Maria, também podemos falar da suprema autoridade de Maria. Não há esse embasamento bíblico para dizer que Maria é a suprema autoridade, pois foi o Senhor quem falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, só a Ele é dado todo o poder. Também podemos falar Maria Imaculada, quando é falado Maria Imaculada significando sem mácula, sem mancha, perfeita, sem pecado. E sabemos que a Bíblia não dá embasamento a essa fala, ao contrário, a Bíblia diz, Paulo falando aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, onde ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maria está inclusa aqui, eu estou incluso, você está incluso aqui também, ninguém escapa. Todos nascidos de mulher nascemos em pecado. Então não há essa possibilidade de Maria Imaculada. A própria Maria, como já falamos no Magnificar, ela tinha o entendimento disso, onde ela faz o cântico, esse cântico magnificado. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela tinha a consciência disso. Então são erros assim, que ferem a sã doutrina da palavra de Deus, e não podemos estar agradando a Deus se estamos envolvidos nesses erros, e é o que é algo tão terrível. Desde o Antigo Testamento nós vemos a idolatria, tanto prejuízo que trouxe ao povo de Deus. E você que nos ouve nesta manhã, se está envolvido nessas coisas também, deixa disso, deixa da idolatria, adorar tão somente ao Senhor que devemos estar adorando. E só pode ser de origem maligna para confundir as mentes incautas, levando as pessoas à idolatria, à mariolatria, adorar a Maria. Não há nenhum embasamento bíblico afirmando a autoridade de Maria, a mediação de Maria, a Maria Imaculada, e vai essas coisas que temos falado. Nós vemos em Êxodo, capítulo de número 20, nós podemos ver aqui o verso de número 4, a palavra de Deus nos falando, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Está falando de uma maneira enfática aqui. A própria Maria fala, fazei tudo quanto ele vos disser, ali naquelas festas, bodas de Caná. É o Senhor quem manda, é Ele que sabe, é Ele que faz, é Ele que conhece. Maria submissa ao Senhor desde o nascimento de Jesus, a geração de Jesus no seu ventre, o seu nascimento, a vida de Jesus sempre foi submissa ao Senhor. Então, nem Maria aceitou ser adorada. Nós não encontramos nenhuma parte das Escrituras base para isso, nem o Pai, como vemos aqui em Êxodo, capítulo 20, versos 4, não é aceitado idolatria de maneira alguma, e nem também Jesus, concluindo aqui em Lucas capítulo 11, nem o próprio Senhor Jesus aceitou que Maria fosse reverenciada ou adorada. Vemos em Lucas capítulo 11, versos 27 e 28, onde a Bíblia diz assim: aconteceu que, dizendo ele essas coisas, Jesus estava
ministrando a palavra, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Uma referência clara aqui a Maria, mãe de Jesus. Mas ele, Jesus, disse, antes de reverenciar, de adorar a Maria, ele diz assim, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então vemos, não há nenhuma base dentro da palavra de Deus para que venhamos estar adorando, reverenciando Maria. Maria, por certo, como eu falei, está num lugar especial nos céus. Uma mulher que teve esse privilégio de ser escolhida entre as mulheres, bendita entre as mulheres. Se Deus falou isso, não podemos falar nada ao contrário, mas daí a você estar adorando Maria e idolatrando a Maria e tendo a Maria como a mediadora, tendo a Maria como subiu aos céus, como intercessora, como imaculada, há uma diferença muito grande. Então, estamos, através do estudo da palavra de Deus, nesse estudo desta semana na escola bíblica, podemos estar enfatizando essas palavras para que, se alguém está incorrendo nesse erro, que venha deixar de incorrer nesse erro e não aceitar incorrer nesse erro para o seu próprio benefício. Você quer agradar a Deus, quer ser submisso ao Senhor, como Maria foi submissa ao Senhor em todas as coisas, também seja submisso à verdade da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, Deus nos ajude a estarmos cada dia buscando a sua face, andando mais perto dele e sendo movido pelo Espírito de Deus para vivermos uma vida agradável ao Senhor em todas as coisas.